Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente na sua vida e em seu coração. Eu sou o professor evangelista Márcio Mainardes e aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Estamos iniciando no ano de 2023, o primeiro trimestre deste ano que o Senhor nos concedeu, e estaremos estudando um tema importantíssimo, como sempre, nas lições bíblicas da EBD. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Serão lições impactantes para as nossas vidas. Eu convido você que está conhecendo agora o nosso canal a se inscrever, a compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, a deixar o seu like e o seu comentário. Isto é muito importante para o nosso ministério, é muito importante o seu feedback. O avivamento espiritual, esta é a lição de número 1, que tem o texto áureo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A verdade prática da nossa lição diz que humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. O comentarista da nossa lição, o pastor Elinaldo Renovato, já conhecidíssimo das lições bíblicas da CPAD, e com certeza será aí um instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas. O nosso objetivo aqui é auxiliar você que é aluno, que é professor da Escola Bíblica Dominical, a preparar a sua aula. Vamos lá então, a nossa lição tem 3 tópicos. O que é avivamento espiritual é o primeiro tópico da nossa lição. O segundo tópico, as condições para o avivamento espiritual. E o terceiro e último tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. A nossa lição também tem objetivos específicos e que você deve observar, principalmente você que é professor, observar estes objetivos para que você possa aí seguir o roteiro da lição bíblica e atingir o objetivo, o alvo desejado, tá certo? Vamos lá então, aviva. Este é o tema do trimestre. Mas o que significa aviva? A palavra hebraica shai-ha, talvez seja esta a pronúncia, talvez não seja, mas transliterada escreve-se shai-ha, quer dizer viver, ter vida, permanecer vivo, reviver, tornar a vida. Eu sempre digo que avivar é reviver, é trazer vida novamente. Já a palavra avivamento, que ela pode sim ser utilizada em outro contexto, que não seja o contexto espiritual. Por isso que nós falamos avivamento espiritual, porque em raras ocasiões essa palavra pode ser utilizada fora do contexto religioso. Então pode haver sim um avivamento que não seja espiritual, mas na maioria das vezes avivamento está se referindo ao avivamento espiritual. Avivamento, no dicionário de português agora, quer dizer tornar mais vivo, fazer reviver, dar vivacidade. Vamos então trazer alguns apontamentos na nossa lição bíblica que vão lhe ajudar aí a preparar a sua aula. Num primeiro momento, o avivamento ele não pode ser ocasional, mas ele precisa ser permanente. Antes da gente expandir aí esse conceito, eu quero dizer que há muitos
livros, há muitos canais que indicam livros, dicionários bíblicos para o seu trimestre. Não é o nosso caso aqui, mas eu quero indicar somente um livro que você deve procurar e deve ler pelo menos uma vez na vida, você que busca por esse avivamento e que vai ministrar aí estas aulas. É o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento? É bastante antigo. Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Este livro é impactante e ele fala por que a igreja não atinge este pleno avivamento. E isto há algumas décadas atrás. Hoje as coisas estão piores no mundo em que nós vivemos, então nós precisamos entender aí esses conceitos. Então, num primeiro momento aqui, eu chamo a sua atenção para esse detalhe que o nosso comentarista coloca, que o avivamento não pode ser ocasional, ele não pode acontecer de vez em quando, ele precisa ser permanente, ele não pode ser algo que acontece somente nos congressos da sua igreja. Ele não pode ser algo que acontece uma vez por mês no culto da ceia do Senhor, somente na reunião de obreiros, somente quando o pastor tal ministra. Não. O avivamento deve ser contínuo na igreja. Mas o que é o avivamento e quando ele acontece? No primeiro tópico da nossa lição, o nosso comentarista responde esta pergunta. Em primeiro lugar, o avivamento é uma intervenção divina. O avivamento é uma intervenção de Deus na história. Se é uma intervenção divina, então a iniciativa é de Deus, é do Senhor Jeová. Isto quer dizer que Deus sempre quer que o seu povo seja avivado, que viva o pleno avivamento. O desejo de Deus é este. Mas por que isso não acontece? O segundo alvo aqui ele só acontece quando a igreja local volta-se para Deus. Deus sempre quer derramar o seu avivamento. O avivamento é uma intervenção divina e Deus sempre quer intervir, mas nem sempre a igreja local está diante de Deus buscando este avivamento. Muitas vezes a igreja tem uma agenda tão grande, tão cheia, que não tem espaço para o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo precisa conseguir uma oportunidade, conseguir uma data na agenda da igreja para se manifestar. Pode isso? Parece que eu estou sendo irônico, mas isto é uma realidade. Então, o avivamento é uma intervenção divina, é uma obra de Deus, mas ele só acontece quando a igreja local volta-se para Deus com o coração quebrantado e contrito, tá? Em terceiro lugar, o avivamento ele pode vir de uma crise. Uma crise pode gerar condições para o avivamento. Exatamente. Vamos ler, está aí no seu primeiro tópico, 2 Crônicas 7:13, um versículo que antecede o texto áureo. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Veja que este é um cenário de crise, segundo Crônicas 7:13. Então, aqui a crise, ela é climática, mas observe você que a crise pode ser moral, a crise pode ser política, a crise pode ser econômica, a crise pode ser pessoal. E quando nós falamos que a crise pode ser pessoal, pode ser uma crise de saúde, pode ser uma crise de ordem jurídica, não importa. Eu não estou dizendo que a crise gera avivamento, mas que a crise pode gerar, e muitas vezes gera, condições para o avivamento. Deixa eu ser mais claro. Normalmente,
Os momentos que você mais buscou a Deus foram em tempos de crise. Volta um pouquinho aí na sua memória. O tempo que você mais orou, o tempo que você mais consagrou ou jejuou, o tempo que você mais leu a palavra. Se não era um tempo de crise, exatamente, era tempo de crise. Então a crise, ela pode ser uma condição, ela pode gerar uma condição para o avivamento e crise de diferentes aspectos. Agora, é importante você atentar para o seguinte: é inegável que a oração e o estudo da palavra são condições para o pleno avivamento. É inegável. Oração e estudo da palavra são condições essenciais para o pleno avivamento. Você pode observar isso no segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Você pode observar isso lá na história do rei Josias, que será objeto de estudo da nossa segunda aula, da lição de número 2. Lá a gente vai ver que o avivamento vem quando a palavra é explanada. Não tinha palavra, não tinha o livro da lei estava perdido. Mas quando se encontrou o livro, quando se encontrou a Bíblia que estava perdida e ela foi lida diante do rei, houve quebrantamento, houve confissão de pecados, houve um avivamento. Mas existem outros aspectos que geram o avivamento e esses aspectos também são muito importantes, baseados aí no versículo 14 do segundo livro das Crônicas, versículo 14 do capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, que é o nosso texto áureo. Primeiro, humilhar-se diante de Deus. O apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. O apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, no versículo de número 6, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então veja que humilhar-se diante de Deus, reconhecer o seu estado. O que é humilhar-se? É reconhecer quem você é e reconhecer quem Deus é. Por que muitas vezes nós não temos o avivamento, um pleno avivamento? Porque dentro de nossas igrejas locais há muita gente grande, há muita gente que pensa que é grande, há muito homem sendo honrado, sendo idolatrado, enquanto o nome de Cristo, o nome de Jesus Cristo, que é o nome sobre todo nome, não é honrado, não é glorificado com a glória que merece. Perceba se isso não acontece dentro da sua igreja local. E aí a gente fica buscando o pleno avivamento, mas os homens são orgulhosos, são prepotentes, não querem humilhar-se diante de Deus. E um caminho para o avivamento é humilhar-se diante de Deus para que Deus o exalte. É Deus que exalta, não é o homem que se exalta. Segundo, dentro do versículo 14 de 2 Crônicas 7, buscar a face do Senhor. Aqui eu coloco dois versículos, o primeiro deles em Isaías 55 e 6, que lá vai dizer: buscai ao Senhor enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Também Oséias, profeta Oséias, o capítulo de número 10, e o versículo de número 12, Oséias 10 e 12, diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Buscar a face do Senhor é essencial para viver este avivamento tão esperado. Agora, o principal: conversão sincera dos pecados.
O nosso textuário diz: e se converter dos seus maus caminhos. Veja que o texto não está destinado a gentios. O texto não está sendo destinado àqueles que são estranhos à aliança de Deus com Israel. O texto é destinado ao povo de Deus, a Israel. Hoje também, esta palavra aqui, ela é destinada ao povo do Senhor Jesus, à sua igreja. Então é necessário sim se converter dos seus maus caminhos. Não está falando daquele momento que a pessoa vai para frente e ergue a mão no apelo após uma pregação emocionada. Não, está falando de mudança de vida. E há muitos crentes que precisam se converter dos seus maus caminhos. Este é um requisito essencial para o avivamento. Então, conversão sincera dos pecados. Sem o reconhecimento do homem, do seu estado e da sua condição limitada, sem a confissão de pecados, sem a confissão dos seus maus caminhos, não há avivamento. Quem diz isso é a palavra de Deus. Nós temos então, no nosso terceiro tópico da nossa lição, a necessidade de um avivamento espiritual. E aqui o nosso comentarista coloca o texto de Ageu, capítulo 2, versículos 5 ao 9. Eu vou fazer um resumo aqui nesses poucos minutos. Olha só que interessante. A perda do avivamento contínuo. Então, o avivamento é contínuo. Então, a perda do avivamento trouxe a queda de Judá. Judá, reino do sul, com capital em Jerusalém, mesmo vendo o reino do norte cair mais de 100 anos antes, diante da Assíria, não se arrependeu, não aprendeu a lição e foi se afastando do Senhor, servindo aos ídolos, servindo-se a si mesmo e perdeu o relacionamento com Deus. Então, esta perda do relacionamento com Deus trouxe a queda do Reino do Sul, a queda de Jerusalém no ano 586 a.C. Mas cumpriram-se os 70 anos profetizados pelo profeta Jeremias e eles voltaram do cativeiro. A volta do cativeiro trouxe alegria momentânea, mas não avivamento. Você pode observar que eles se alegraram muito, eles riam muito. O Salmo 126 descreve este momento da volta, o momento em que eles receberam a notícia que Ciro, o rei da Pérsia, havia feito passar um pregão por todo o seu reino, dizendo que os judeus poderiam voltar a Jerusalém. Quando esta notícia chega no arraial dos judeus, eles celebram. Eles riem, eles choram, eles gritam, alegria momentânea. É nesse momento que é escrito o Salmo 126. Mas isto não era avivamento. E como eu posso provar isto que falo? Mesmo sem um local para adoração, mesmo quando eles voltando e não tendo um local específico para adoração, visto que o templo de Jerusalém fora destruído, o povo se acomodou. O povo começou a edificar as suas próprias casas, os seus palácios e abandonaram a reconstrução do templo, ou a construção do segundo templo. Mas Deus sempre levanta homens para trazer a palavra, animar e avivar o seu povo. Deus levantou profetas como Ageu e Zacarias que atuaram nesse tempo. No livro de Esdras, nós vemos os profetas Ageu e Zacarias atuando juntos, lá no capítulo de número 6. Então Deus levantou homens, primeiro os profetas, que são Ageu e Zacarias. Deus levantou um governador, que é Zorobabel, o responsável pela construção deste templo. Vai ficar conhecido como o templo de Zorobabel. Deus levanta um sumo sacerdote, um homem temente a Deus, chamado Josué. E Deus já tinha usado de forma espetacular um rei gentio, um homem que não era israelita, um homem gentio. Deus o chama de meu ungido. Eu estou falando de Ciro, o rei medo-persa.
no primeiro ano de Ciro, diz o livro de Esdras e diz também o capítulo 36 de 2 Crônicas, o finalzinho de 2 Crônicas, no primeiro ano de Ciro, para que se cumprisse a palavra que profetizara o profeta Jeremias, porque os 70 anos haviam se cumprido. Este fez passar um pregão por todo o seu reino, autorizando os judeus a voltarem a Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo. Então veja que no capítulo 45 de Isaías, a palavra diz assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido. Quem? A Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. É o Senhor Jeová falando com o rei Medo-Persa, o rei Ciro, que vai autorizar a volta dos judeus. Então Deus usa profetas, Deus usa governador, Deus usa o sumo sacerdote, Deus usa um rei gentio para preparar esse caminho para o pleno avivamento em Judá. O templo foi concluído em 516, com o auxílio do profeta Ageu, que sempre estava falando em nome do Senhor, Zacarias, o profeta, Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o responsável. Então o templo foi concluído em 516 e, como consequência, houve um grande avivamento. O que é avivamento? É Deus intervindo na história. Não vou ler aqui, mas você pode levar para a sua classe Esdras, capítulo 6, versículos 16 ao 22. Esdras 6, do 16 ao 22, está ali o grande avivamento que o povo viveu na inauguração do templo de Zorobabel. Alguns choraram, porque o templo não era de ouro como o templo de Salomão, mas muitos, os jovens, se alegraram, porque tinham agora um lugar para adoração. E neste templo, o Messias, Jesus Cristo, andaria em pessoa. Não havia uma arca da aliança, mas a própria arca em pessoa andaria nesse templo reformado por Herodes o Grande. Eu encerro dizendo que o perigo da inércia, ele ocorre no meio dos anos. O início é explosão, o início é fogo, o início é poder, mas no meio muitos param, muitos desistem. Por isso, a nossa oração hoje é semelhante à oração do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, porque é no meio que a gente corre o risco de vacilar, de parar, de não chegar ao caminho. E é no meio que o Senhor quer avivar a sua obra. Se este vídeo foi importante para você, não deixe de compartilhar, deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário e que Deus em Cristo o abençoe mais e mais.